Não esqueça de dar o seu like opressor, o seu dislike recalcado, se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar e compartilhar bastante esse vídeo no Facebook, Messenger e WhatsApp. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Professor Félix Santos e vamos lá para os assuntos desse vídeo. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, prometeu zerar os impostos dos combustíveis CID e PIS/COFINS se os governadores dos estados zerarem o ICMS. Conforme a Petrobras, 44% do valor dos combustíveis é de imposto, ou seja, se você colocar R$100 de gasolina ou álcool no seu veículo, R$44 é para o governo, tanto federal quanto estadual. Desses 44% que se paga de imposto no combustível, 15% vai para a esfera federal e 29% vai para a esfera estadual. Bolsonaro disse, abre aspas, eu baixei o combustível 3 vezes nos últimos dias e na bomba não baixou nada, fecha aspas. Isso o presidente Bolsonaro falou se referindo aos reajustes que a Petrobras fez em janeiro de 2020. Para Bolsonaro, o ICMS deve ser cobrado nas refinarias e não nos postos de combustíveis, ou seja, nas bombas. Se continuar da forma que é atualmente, os donos de postos continuarão aumentando o preço final dos combustíveis para compensar o imposto que pagam. É isso aí. Você decida. Está a favor dos governadores que não querem baixar, que não querem, melhor dizendo, zerar o ICMS, ou do lado do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que quer que os governadores zerem o ICMS e assim ele também zera os impostos federais, CID e PIS/COFINS. E os combustíveis ficam totalmente sem imposto. O que você acha? Decida. O ex-presidiário Lula da Silva começa a receber salário do PT, pois os seus bens estão bloqueados pela Justiça. O chefe-mó do partido que pretendem mudar de nome para tentar fazer o povo esquecer os seus maus feitos, enquanto continua PT, podemos enumerar vários significados para a sigla. Então, vamos lá. PT, Partido das Trevas. PT, Partido dos Trambiqueiros. PT, Partido Tenebroso. PT, Partido Tendioso. PT, Partido do Tráfico. PT, Partido da Tumba. E você, daria que significado para o PT? Dê exemplos aqui nos comentários. Lula, o cachaceiro, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e por isso está com os seus bens bloqueados pela Justiça. Agora passa a receber um valor não informado por esse partido, o PT. Além dessa aposentadoria, o ex-presidiário recebe R$6.000 como anistiado político porque a corja dele conseguiu convencer que ele e outros foram perseguidos no regime militar. Lula da Silva já foi condenado no caso do Triplex e do sítio de Atibaia. No caso do Triplex, em primeira, segunda e terceira instâncias. O ex-presidiário também foi condenado no caso do sítio de Atibaia, em primeira e segunda instâncias. O ex-presidiário só foi solto pelo STF, que mudou o entendimento novamente sobre segunda instância, ou seja, sobre a questão da prisão em segunda instância, porque não conseguiram provar que ele é inocente, pois sabem que ele é culpado. Todo mundo sabe, até os que perguntam, cadê a prova? Até os que dizem que não existem provas. Vão ler a sentença de todos os juízes, a começar do juiz de primeira instância que sentenciou a prisão dele, até
os de terceira instância que confirmaram a sentença. E aí param de falar besteira e param de perguntar cadê a prova e de dizer que não tem prova. Porque a justiça prendeu, porque existe prova. A justiça o condenou porque existem provas. Se você que diz que não existe provas, vai estudar para ser advogado, para ser promotor, ou para ser juiz, ou procurador, ou desembargador. Aí depois que você analisar tudo isso, depois que estudar bastante, aí você decide aí se o seu pensamento errôneo de dizer que não tem prova está certo ou errado. O procurador Ailton Benedito, que hoje é secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República, enviou ofício para o Ministério Público Federal de São Paulo, recomendando que este tome providências em relação aos ataques e ofensas que o ator José de Abreu fez em relação à atriz e secretária de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte. As ofensas que José de Abreu fez a Regina Duarte atingem todas as mulheres. E a gente pergunta, cadê as feministas? Cadê aquelas de tocou em uma, tocou em todas? Ah, quando é alguém que não faz parte do rol de ideologia desse povo, a máxima não vale, não é mesmo? Hipocrisia. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fala justamente isso. Abre aspas. Não vi feministas falando algo sobre ataques contra Regina Duarte. Fecha aspas. Além de falar sobre o silêncio das feministas, Bolsonaro falou sobre o contrato de Regina Duarte com a Globo. É preciso cautela e por isso Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas. Ela tem o acerto com a Globo. Ainda. A gente está conversando, não tem pressa não. Se fizer correndo as coisas, não dá certo. Quero o bem dela. É uma pessoa que tem um coração muito grande. Na política você tem que ter um pouco de maldade. Entrou na política, entrou no liquidificador, no caldeirão. Fecha aspas. Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, através das redes sociais, disse o seguinte para tecer críticas a Petra Costa, a dona do filme de ficção Democracia em Vertigem. Abre aspas. Faça um filme sobre como sua família roubou bilhões do Brasil. Fecha aspas. Petra Costa é herdeira da Andrade Gutierrez, empreiteira que despejou dinheiros de propina, ou seja, dinheiro sujo, nas campanhas de Lula e Dilma. Tá entendendo agora? Graças a Deus, o ator José de Abreu vai embora do Brasil. Mas era para ser para a cadeia e não para a Nova Zelândia, que é o terceiro país mais capitalista do mundo. Afinal de contas, por que o repugnante José de Abreu não vai para Cuba, Coreia do Norte ou Venezuela? Esse atorzinho chegou ao extremo da sua baixaria e teceu uma vomitada de palavras chulas contra a atriz e secretária de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte. Na falta de adeus, já vai tarde, repugnante ator José de Abreu. Fernanda Molina, ex-nadadora, assume a Secretaria de Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social, SNELES, do governo Bolsonaro. Agora a pergunta que não quer calar. Os esquerdopatas não diziam, e alguns ainda dizem, que Bolsonaro é machista? Se Bolsonaro fosse machista, não estaria colocando mulheres no seu governo. Não é isso? Mentiram e mentem bastante, muito mesmo, a respeito de Bolsonaro. Deixa aqui embaixo nos comentários alguma mentira que inventam ou algumas que já inventaram a respeito do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O jornalista e apresentador da Globo, Pedro Bial, em entrevista à Rádio Gaúcha, elogiou 4 ministros e ainda a secretária de Cultura do governo Bolsonaro. Os nomes dos elogiados por Bial são ministro da Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas, ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ministro da Economia, Paulo Guedes, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e a secretária de Cultura, Regina Duarte. Pasmem! Bial esqueceu de elogiar os demais ministros e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Afinal, até esquerdopatas feito Bial estão caindo na real e reconhecendo que esse é o melhor governo e presidente que o Brasil já teve. Parabéns, governo e presidente Bolsonaro. Valeu!